E essa manhã eu gostaria de pensar com os queridos. Eu rabisquei algumas coisas extraídas do texto de Mateus capítulo 27 e que nos faz pensar sobre a vida cristã, sobre a nossa vida secular, sobre a nossa vida em todos os âmbitos e sentidos que nos permeiam. E eu quero, no versículo 46 ao versículo 50, tirar alguns exemplos para compartilhar com os queridos essa manhã. Então, quem abriu aí, vai acompanhar comigo, Mateus 27, 46 aos 50. Amém? Todos abriram? Firmes e fortes? E aí, tudo bem com vocês? Tudo legal, né? Que bom, queridos, que bom. Graças a Deus, bom saber disso, apesar dos pesares, né? Que bom que nos encontramos nessa condição de felicidade, de alegria em Deus. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vemos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Ou em outras traduções diz: A ti entrego o meu Espírito. Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti como pessoas necessitadas de um renovo, de uma palavra que venha, Deus, trazer em nós conforto, venha trazer em nós transformação, ó Deus, e tenho certeza que o Senhor há de esperar de nós uma ação imediata de arrependimento, de uma vida segundo o Teu querer. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. Muito obrigado. Bom, tem muitas coisas que poderíamos extrair desse texto, mas eu quero falar aqui sobre as duas falas de Jesus. Um questionamento e um outro uma fala de entrega. Uma fala de questionamento, de aparente abandono, e outra de entrega. E eu, pensando desde, de quinta-feira, sobre minha vida, sobre minha família, sobre tudo, sobre pessoas que dependem de nós, e eu preciso me encontrar num estado de realizações, num estado de felicidade, de bem-estar, para que eu possa assim ajudar o próximo, enfim, e a gente busca caminhos. A vida, ela é uma busca incessante por descobertas, né? E a gente tem que ter um foco, temos que saber para onde vamos, até porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho é bom, e não é bem assim. E essa direção nós encontramos em Deus. Pensando sobre a vida de Jesus, desde da sua concepção, nascimento, a sua infância, sua adolescência, sua juventude, e agora chega aos 30 anos de idade, e ele tem uma vida de uma agenda agitada e cônscio do seu papel aqui na terra, e bem cuidado, né? E aos 30 anos ele entende o seu chamado, e ali ele se entrega ao Senhor. Ele começa a sua trajetória para a redenção do homem. E Jesus tem a consciência de que a partir dali ele iria dividir a história da humanidade, que ele iria dividir a história do homem, que ele tinha uma responsabilidade de tirar o homem de uma decadência, da condenação ao inferno, para agora para o céu. Ele tinha percepção de sua responsabilidade, e ele sabia que ia chegar na cruz. Talvez que não ia ser tão dolorido, não sei, que ia ser tão doloroso o estar pregado em uma cruz,
E Jesus chega ao ápice da história. Ele chega ao final da história de um homem condenado ao inferno. Está ali Jesus pregado na cruz. E ele se encontra numa condição humana. E começa o questionamento. E aqui está o questionamento: Lamar sabactani. Ou seja, Deus meu, por que o Senhor me abandonou agora, no momento que eu mais preciso? Por que desse abandono? Por que o Senhor se afastou de mim? No momento de dor, e isso ele expressa verbalmente, e todos ali ouvindo, e imagine dentro dele quantos questionamentos. Imagine o seu emocional, o seu psicológico, e quem de longe olhava, aparentemente parece que havia uma ruptura do seu relacionamento com Deus, com a vida. Parece que nada valeu a pena e que zerou as expectativas por conta da dor, e a dor maior não era a dor física, a dor do abandono. A dor do abandono. Não é a dor de se estar no hospital. Eu conversando com o nosso irmão Julival, né, e pedindo para ele me contar a situação que ele viveu do infarto. Eu gosto de ouvir. Eu falei, por favor, me conta, isso é interessante para mim. Me conta antes, me conta depois, o decorrer ou depois. Né? Mas uma coisa que eu percebi hoje, ele falando para mim, é que ele falou, pastor, a dor era muito forte, fulminante. Mas ele passava para mim uma tranquilidade, porque ele me falava que, sobretudo, havia bons profissionais e que os parentes estavam vindo para acalentá-lo, para cuidá-lo, e que ele se sentiu seguro, apesar da dor, nas mãos de bons profissionais, e que ele iria sair daquela situação, porque o cuidado que ele teve foi maravilhoso. Essa foi a leitura que eu fiz. Então, apesar dos nossos questionamentos, apesar de pensarmos que Deus nos abandonou, o que é mais doloroso não é a dor em si, é saber que naquela dor eu não tenho ninguém para se importar comigo, para cuidar de mim. Parece que eu vivi uma vida afastando as pessoas de mim. Isso me leva a pensar de que eu devo viver a vida me aproximando de pessoas. Devo viver uma vida de relacionamentos com pessoas, para que no momento da dor eu sinta esse afago, esse bálsamo chamado gente, família. E isso que Jesus sentiu não me soa como um abandono, desse abandono que nós achamos que Deus parece que está distante, parece que Deus agora não se importa comigo. Essa primeira fala de Jesus foi de alguém que não foi de alguém que estava decepcionado com Deus. Essa fala de Jesus aqui não foi de alguém que estava magoado com Deus, com a igreja, revoltado com a vida. Essa fala de Jesus aqui não foi nessas coisas que nós pontuamos agora, nesses sentimentos de raiva, de revolta, de que o pastor não se importou comigo, de que a igreja não se importou comigo, de que Deus não se importou comigo. Esse momento de desamparo que Jesus sentiu foi de alguém como nós, de alguém que estava numa condição humana. Não é nós que nos afastamos, não é Deus que se afasta de nós, é nós que nos afastamos de Deus. É nós que temos essa sensação, porque Deus nunca vai ter, nunca teve, não tem sensação de que nós estamos distantes dele, porque ele é onipresente. Essa sensação é para nós, essa sensação é em nós, não em Deus.
Nós aqui nos perdemos no meio do caminho e nos sentimos afastados de Deus. É porque sobre Jesus havia o pecado humano. Não que ele era pecador, não que ele pecou, mas havia sobre ele as transgressões. O pecado estava sobre ele. Tudo que era de ruim nosso estava sobre ele. E ali Deus estava exemplificando que ele não se compactua com o pecado, mas que ele não estava afastado de Jesus, mas afastado do pecado, do mal. Então, essa fala de Jesus nos mostra que Jesus viveu uma condição humana, de que ele viveu o que nós vivemos hoje e no corpo que nós vivemos hoje. E ele entende e sabe muito bem o que é abandono. Ele sabe muito bem o que é se sentir humilhado. Ele sabe muito bem o que é viver aquilo que cabe a nós vivermos como seres humanos. Esse é um ensinamento de que Deus, Ele não está afastado de mim, que Ele me ama. Ele não ama o que eu faço, as minhas atitudes erradas. E isso me dá a sensação de que eu me afastei de Deus. Não a sensação em Deus de que Ele se afastou de nós. Deus não tem essa sensação. Até porque Ele está no céu, mas também Ele está aqui conosco. E tenha certeza disso, de que em momento nenhum a gente pode ter a sensação de que as pessoas se afastaram de nós, mas isso aí é outra conversa. Isso é resultado das nossas vivências, das nossas escolhas. Mas que Deus se afasta do homem, isso não tem como. Ele não tem como não amar o homem. Não tem como Deus se afastar do homem. Então, esse desamparo é uma condição humana, onde se sentir desamparado é como você cair no vazio. É como se esse púlpito aqui fosse a vida, fosse tudo que nos cerca, e de repente você está caminhando e você cai no vazio, e desamparo é isso. É quando você vai caindo, você não tem onde segurar, não tem cordas. Então você vai caindo. Então, quando nós valorizamos essa fala de que eu estou desamparado, Deus me desamparou, isso é você cair no vazio. E agora você começa a buscar nas coisas o preenchimento para você encontrar um sentido fora de Deus, fora da comunidade episcopal. Você começa a buscar nas coisas, e aí você vai entrando no marasmo e você vai perdendo o sentido da vida, porque fora de Deus não tem sentido a vida. Só em Deus encontramos o sentido da vida, porque só Ele que sabe de onde viemos e para onde vamos, e de que forma devemos escrever a história. E aí você começa a buscar no vazio das coisas, ou então nas coisas, o preenchimento para preencher esse desamparo na sua vida, não entendendo você de que as coisas só nos revelam uma coisa: o vazio que há nelas mesmas. Imagine você, nós enchermos isso aqui de bexiga, né? Soprarmos e gastar um fôlego. Todo mundo gasta fôlego e enche isso aqui de bexiga. Isso aqui, a bexiga toma espaço. E não vamos colocar cadeiras aqui, porque as bexigas já tomaram seu espaço. Só que são bexigas, só que tomam espaço, só que essas bexigas são vazias. É um objeto vazio tomando espaço de coisas que poderíamos preencher com outras coisas. E a nossa vida vai assim. Porque em nome de um abandono de Deus, que entendemos que Deus nos abandonou, que as pessoas nos abandonamos, nós vamos buscando nas coisas esse preenchimento. Só que Jesus estava na cruz. Em momento algum Jesus pediu para sair da cruz. Nós não estamos na cruz. E Jesus, se ele tivesse sentido um vazio na vida, naquele momento,
e que ele se arrependesse de tudo que ele passou, de ter saído da sua glória, ele pediria, por favor, Deus, ou então agora me tire daqui, ou então eu mesmo vou sair daqui, porque eu tenho uns poderes aí que pode resolver o meu problema aqui. Então, a gente precisa repensar nosso relacionamento com Deus, porque nós precisamos chegar ao entendimento do que Deus pensa de nós, entender o que o Senhor pensa a respeito de mim, qual o meu nome para o Senhor, qual a minha história, que significado tem. Isso nós encontramos, sabe aonde? Aqui, no meio das pessoas onde nós trabalhamos, a gente vai encontrando um sentido, e assim nós vamos vivendo, porque a felicidade não está nas coisas, até porque as coisas são vazias. Essa palavra vaidade me chama a atenção, porque ela no hebraico, ela significa, vaidade significa vazio. Por isso que Salomão fala que tudo é vaidade, ou seja, ele fala tudo é vazio. Porque Salomão experimentou a riqueza, ele falou vazio. A quantidade de mulheres que ele tinha, falou vazio. Aí no final de Eclesiastes, capítulo 12, ele fala que, sobretudo, teme ao Senhor e guarde os seus mandamentos, porque isso é a vida. Depois de ele falar de tudo que ele experimentou, tudo que ele viveu. E ele usa essa palavra vaidade por inúmeras vezes, porque vaidade significa vazio. Não é nas coisas. Não é nas coisas. Certamente, se nós encontrarmos o sentido da vida, a felicidade, estávamos no sertão essa semana e ouvimos vários testemunhos de pessoas simples da zona rural que me surpreenderam, falando sobre felicidade, sobre alegria, e eu pude repensar isso aqui, escrevendo, né? É mais uma coisa, né? Mas eu parei com minha família e com alguns debaixo de um pé de umbu e subi. A primeira coisa que eu fiz foi colocar meu filho para subir em cima de uma árvore que ele nunca tinha subido. E subiu em cima do pé de umbu, eu subi também. E eu achei interessante o umbu, né, no período de verão, no período de chuva, ele armazena água no tronco para que no momento de seca ela possa florir no meio da sequidão. E aqueles umbus, né, gostosos, a gente chupava, Fernanda também, todo mundo, Michele, e aí sim foi. Essa árvore entendeu o sentido da vida. Ela entendeu de que precisa se esforçar na melhor estação do ano para a vida dela, porque tem a melhor estação da nossa vida, e que eu vou armazenar água, porque isso, no período da seca, da falta, eu vou florir e não vou produzir outro fruto senão umbu, porque eu nasci para produzir umbu. Eu não nasci para produzir outra coisa, eu não nasci para produzir morango, eu nasci para produzir umbu, e vou produzir umbu. E o meu sentido da vida é esse, é de aproveitar as estações, como hoje, domingo, é uma estação para mim aprender, é uma estação para que eu possa me relacionar, porque isso vai me encher a ponto de eu produzir vida, porque eu nasci para produzir vida, eu nasci para produzir felicidade, eu nasci para produzir aquilo que Deus me chamou para produzir, e vou produzir, porque o umbu, no verão, ele não tem amparo nenhum de chuva, mas no inverno, ele foi cheio porque no momento que ele se sentiu amparado, ele aproveitou a oportunidade e ele quis chuva, chuva, chuva. Você nasceu para produzir vida. E se seu pai te ensinou a produzir outra coisa senão vida, está errado. Volte a produzir vida. Com ou sem amparo, eu nasci para produzir vida. Jesus, ele veio ao mundo para produzir em nós e dar-nos a nós vida. E a cruz não foi capaz de vencê-lo. E ele produziu vida. Estamos aqui porque um dia alguém produziu vida. E quem está debaixo daquele pé de umbu quer chupar umbu, não foi para lá para chupar morango. Quem está debaixo de nós
está debaixo de nós ou vem até nós porque quer encontrar alguma coisa que lhe dê sentido. E para isso que Deus nos chamou. Então, no inverno eu vou aproveitar, porque no verão eu vou ter. Então, quando é o inverno? O inverno pode ser hoje, as chuvas, período de chuva pode ser hoje, depende de você. Tire o guarda-chuva e se molhe. E Jesus, Ele aproveitou cada momento de sua vida para chegar no momento da cruz e ter forças para não sair da cruz, mas para permanecer até que a terra fosse abalada e a história mudada. Então, o nosso problema com Deus é moral? Não sei, eu acho que não. Porque Deus sabe dos nossas fraquezas, Ele sabe muito bem de que nós somos falhos. O nosso problema com Deus é o fato de eu não trabalhar na igreja, não sei, talvez não seja isso. Qual o nosso problema com Deus? O nosso problema com Deus é virarmos as costas para Ele quando tudo está bem, aparentemente bem. Porque quando estamos de frente para Deus, estamos sempre disponíveis para fazer tudo aquilo que Ele quer que façamos. Então o problema não é fazer alguma coisa ou não fazer para Deus. O problema é quando nós viramos as costas para Ele, porque, como eu falei, em nenhum momento Deus nos desamparou, até porque essa foi uma sensação que Cristo teve. Em momento algum, Deus falou, te desamparei. Mas foi Jesus que disse, por que me desamparaste? Por que me abandonou? Então, o nosso problema com Deus pode ser N coisas que você possa estar pensando, mas não é esse. É o fato de eu virar as costas para Deus e buscar no vazio, nas coisas e nos seus vazios, o sentido para a vida, senão nele. Então, vire-se para Ele, porque as coisas serão só consequência. Podemos perder tudo, mas não podemos perder a fé de que Ele está conosco. E tem N versículos, centenas de versículos, onde há declarações maravilhosas de Deus ou do homem, que Deus não nos amparou, é um Deus presente na angústia, sempre está conosco. Tem tudo isso, todos esses versículos, Deus provando para nós, então Ele não precisa provar nada para nós. Deus, Ele não anda por aí coçando a cabeça, preocupado, indo no psicólogo, no psiquiatra, tentando buscar alguma coisa para nos convencer de que Ele não nos desamparou. Ele não tem problema de autoestima, Ele não tem nada disso. Deus continua na sua condição de soberano, na sua condição de Deus. Ou alguma coisa precisa acontecer, não em Deus, alguma coisa precisa acontecer em nós, porque suas ações são todas premeditadas, acertadas, e está tudo certo com Ele. No céu está tudo resolvido, no coração de Deus está tudo resolvido. A questão aqui é entre nós, a questão aqui é entre a comunidade e Deus. Deus está presente no meio de nós. Então, o problema com Deus é quando nós viramos as costas, é quando nós caímos no vazio. Uma vida sem gosto de nada, um bolo de limão sem gosto de limão, é um bolo de morango sem gosto de morango, é complicado. Então, a vida, ela precisa ter gosto de vida, e para ter gosto de vida precisa ter gosto de felicidade, e felicidade é viver a cada dia intensamente, torcendo para que esse dia não acabe, porque está bom demais. Então, Deus nos apresentou um novo e vivo caminho. Hebreus capítulo 19, capítulo 10, versículo 19, fala que Deus nos mostrou através do seu sangue um novo e vivo caminho, um novo horizonte, e deu para nós esse caminho para que nós trilhássemos. Hebreus também, no mesmo livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 14 e 16, ele fala também, olha, dei para vocês um novo e vivo caminho, trilhe esse caminho,
que é um caminho de felicidade, tem angústias, tem revés, tem tantas coisas, mas esse é o caminho, é um caminho estreito, mas é um caminho de felicidade. Você precisa ter esse foco, porque se você não sabe para onde está indo, então qualquer caminho que oferecer para você vai servir, mas esse não é qualquer caminho, é o caminho, essa é a verdade e essa é a vida. Só que a verdade, ela é dura, a vida ela é dura, a vida não é fácil, mas este é o caminho para o alvo principal, que sou eu. Não é só um caminho para o céu, é um caminho para uma intensa felicidade. O que Deus nos apresenta, inclusive no livro de João, ele não fala muito do céu, ele fala de vivermos uma vida bem aqui, porque o céu é o resultado daquilo que nós escolhemos fazer aqui. Então, a nossa preocupação maior não deve ser o céu, isso está garantido, até porque você crê nisso. Jesus garantiu isso para nós, está fechado, selado. A nossa preocupação, nossa preocupação deve ser como nós devemos viver aqui para chegar a esse céu, e de que forma nós representamos o céu aqui na terra. Então, no mundo tereis aflições, Jesus disse isso, né? Então, queridos, o que eu quero falar essa manhã, o que eu queria expressar, é sobre essas duas falas de Jesus. A primeira foi essa: por que me abandonaste? Então, Jesus experimentou a sexta-feira, essa experiência da sexta-feira da paixão. E ele experimentou na cruz. E nós relembramos sempre a sexta-feira da paixão. Então, essa sexta-feira da paixão vai nos ajudar a ter uma fé inabalável. Sabe, queridos, é impossível nós termos uma vida cristã relevante, verdadeiramente relevante, se nós não passarmos pela sexta-feira e não chegarmos à cruz. São crucificados os nossos pecados. A sexta-feira, para Jesus, foi a mais angustiante. Ele passou por lá e todos nós vamos passar pela sexta-feira. Como muitos de vocês já passaram aqui, e eu observei nos pedidos de oração, em que famílias estão com algum ente querido enfermo, ou à beira da morte, ou passou por um momento de perda. Esses momentos é que nós classificamos de sexta-feira. O momento em que eu não quero passar por isso, mas vou precisar passar por isso, e vou chegar na cruz. Vida cristã é uma vida de cruz nas costas. Não existe vida cristã carregando flores sobre si, senão cruz nas costas. Vida cristã é cruz nas costas. Não é esse oba-oba. Não é isso que a gente fica vendo por aí. Vida cristã é uma vida de cruz nas costas, significa renúncia. Vida cristã é isso daqui que Jesus está nos ensinando. É claro que nós não vamos colocar uma cruz nas costas, não é no sentido literal, e eu sei que vocês entenderam isso muito bem, como muitas religiões fazem. Mas, esse é o exemplo. A cruz são situações que nós não queremos passar, mas que passamos, porque se Jesus passou nessa condição humana, quem somos nós para não passarmos por momentos angustiantes, momentos de indecisões, momentos que nós não queremos passar? Então, a vida cristã é uma vida de cruz nas costas. Não é você entregar sua vida a Jesus e ir para a porta do túmulo e esperar Jesus ressuscitar. Seria muito fácil nós entregarmos nossa vida a Jesus, falar: olha, quem quer aqui entregar sua vida e viver uma vida cristã? E terminou aqui, você vai para a porta do túmulo e esperar Jesus ressuscitar. Não é assim. E aí nós ficamos na porta do túmulo gritando aleluia, hosana, e festejando, e colocando a bandinha para tocar, porque Jesus a qualquer momento vai sair do túmulo e Ele vai me abraçar e Ele vai nos levar. E porque é isso que nos resta. Não é. Antes de ir para a porta do túmulo, Jesus te chama a atenção para isso daqui. Reveja o seu conceito sobre Deus, vida cristã. Coloque suas cruzes nas costas. O túmulo não vai abrir agora.
Claro que Jesus pode voltar a qualquer momento, mas a salvação não é você comprar um bilhete, uma passagem aérea e ficar sentado ali esperando o voo sair. Não é você sentar, colocar a salvação no bolso e esperar o avião sair. Vida cristã é cruz nas costas, é viver como se Cristo fosse voltar, é viver como se a vida cristã não fosse uma mera brincadeira, um status gospel, mas vida cristã é carregar alguém nas costas, é sofrer por alguém, é ser relevante na vida de alguém, é tentando todo o tempo agradar a Deus, apesar de não agradar a homens, porque certamente, se você tomar a decisão de agradar a Deus, certamente muitos vão se afastar de você, mas Cristo não. Cristo é o Pai bem presente na angústia. Bem presente na angústia, como diz a sua própria palavra, saindo dos seus próprios lábios. Por fim, queridos, a última fala de Jesus foi, depois de passar por todos esses revés, depois de Jesus colocar a cruz nas costas, ser pendurado naquela própria cruz, morrer, foi levado ao túmulo, por ali ficou. Mas antes dele morrer, ele falou uma coisa tão bonita, tão linda, que é isso que devemos sair daqui nessa manhã, certo que devemos fazer. Ele falou: Deus, sinto teu abandono, sinto dores. Talvez se nós estivéssemos ali falássemos, sinto o fracasso, a frustração da vida, por ter dedicado tanto, e agora estou aqui morrendo. Não sei. Depois de um diálogo, depois de tanto sofrimento, ele com muita fé, com muita convicção, ele fala: eu não me importo com nada disso, porque nesse momento a ti entrego a minha vida, o meu espírito. Foi consumado uma vida de entrega, que apesar dos pesares, eu posso crer no amanhã, e não sei se está por perto ou por longe, uma coisa eu tenho certeza: o meu Cristo vive, o meu Deus vive, e a ti entrego o meu espírito. E não tem coisa mais linda do que essa, de que estou passando o que estou passando, vou passar o que devo passar, mas o que não sai da minha mente é: a minha vida é tua. E nessa manhã, Deus, eu entrego não só o meu espírito, mas a minha alma, o meu corpo, tudo que eu tenho, tudo que sou, é teu, Senhor. E isso é o que agrada a Deus. É uma vida de entrega, uma vida de intensa entrega e arrependimento a Deus. Porque vida cristã, vida com Deus, além de ser cruz nas costas, também é uma vida de arrependimentos. De arrependimentos. Não é de falas. Palavras não tocam Deus. Atitudes tocam Deus. Porque senão nós iríamos excluir os mudos, os surdos. E muitos deles tocam a Deus. Como o cego de Jericó. O que tocou a Deus foi a sua atitude de fé, o conhecimento que ele tinha a respeito de Jesus. Mas o cego de Jericó enxergou, mesmo sem enxergar fisicamente. Ele viu um Deus, um Cristo ressurreto, um Salvador, mesmo sem poder enxergar. E nós podemos enxergar e ver e contemplar a glória do Senhor espalhado sobre toda a terra. Quando eu vejo vocês aqui hoje pela manhã, eu vejo a manifestação de Deus. E isso é o manifestar da glória de Deus. Ver os meus irmãos aqui junto comigo, celebrando a Deus, ou parando para me ouvir,
Claro, baseado na palavra do Senhor. Isso é manifestado a glória de Deus. Mas nós podemos manifestar essa glória muito mais abundantemente por aí, depois de saber disso daqui, de que não é Deus que me abandona, é eu que me sinto abandonado, desamparado. Mas, sobretudo, Deus, apesar de não crer, apesar de não ver, eu entrego a Ti o meu espírito. Então, nessa parte final, a gente deve parar para pensar que Jesus ele poderia ter o direito, tinha um direito de dizer assim: eu não quero mais isso, Deus, antes de entregar o meu espírito, eu vou pedir que o Senhor me tire da cruz. Observe você, queridos, que Deus viu o clamor de Jesus, viu o sofrimento de Jesus, e Ele, como Pai, se fôssemos nós faríamos assim, ou tomaríamos a atitude de: meu filho, eu vou te tirar dessa situação, saia dessa situação, eu vou te tirar, porque nós somos assim. Mas em nenhum momento, observe nesse texto que em nenhum momento Deus tomou atitude de, apesar do sofrimento de Jesus, do seu filho amado, Ele em nenhum momento falou: eu vou te tirar daí, espera aí um pouquinho que eu vou te tirar agora, eu não suporto ver você sofrendo. Isso pode ser doloroso, desconfortante, ou saber que Deus tem esse tipo de atitude, que no dia da sua adversidade, pode ser que Deus não olhe para você e fale assim: eu vou te tirar agora dessa situação. Ele vai te tirar, mas é doloroso saber que Deus não vai tirar naquele momento de dor, e que a dor vai acontecer, que o sofrimento vai acontecer, que as perdas vão acontecer, as decepções vão acontecer, as frustrações vão acontecer, e Ele não vai te tirar naquele momento. É uma revelação dolorosa, mas ao mesmo tempo confortante, porque o que nós queríamos de Deus, por que o Senhor não me tira agora dessa situação? Pode ser que Deus faça isso? Faça, mas não vai fazer no seu tempo. Deus não vem como você espera que Ele venha todos os dias. Deus não vem como você pensa que Ele vem. Porque, querendo ou não, se você é um cristão, Ele vai lhe permitir passar pela sexta-feira, passar pela cruz, ir para o túmulo, mas vai ressuscitar, vai dar tudo certo. É possível que você esteja vivendo uma situação que Deus agora não vai tirar. Mas você não pode ter essa sensação de que Deus, você tem o direito de ter, mas tenha certeza que Deus não te abandonou. Qual o seu papel nessa situação que você está vivendo? Isso que Jesus ensinou. Passe por tudo isso e fala: Deus, eu entrego nessa manhã a minha vida, faça dela o que o Senhor quiser. Porque uma coisa eu sei: eu não nasci para a derrota, eu nasci para o Senhor, eu nasci para o céu. Não é simples? Não é, mas essa é a vida cristã. Essa sua sexta-feira pode durar 1 ano, pode durar 2 anos, ou como pode durar um dia, como aconteceu na vida do nosso irmão Julival. Mas está aqui. Certamente Deus não queria que sentisse dor, mas Ele sofreu a dor, e foi terrível. E Deus não tirou naqueles minutos que Ele precisava que Deus tirasse a dor. Enfim, queridos, é a vida cristã, é a vida, e cabe a nós, queremos ou não, receber as chuvas no momento oportuno. Por isso que é importante estarmos na igreja, porque a gente vai se enchendo da palavra de Deus, talvez não para o momento que nós estamos passando, mas possivelmente vamos precisar dessa palavra no momento que eu vou passar. Alguém vai pisar meu calo, eu vou me sentir frustrado, vou me decepcionar, eu vou sofrer alguma coisa que eu vou precisar ouvir essa palavra. Então, Deus não evitou Jesus passar pelo sofrimento. Se não evitou Jesus, então não vai me evitar também. Mas você vai deixar de seguir a Cristo por Ele não evitar você passar pelo sofrimento, que certamente virá? Mas calma, Deus, Ele estará sempre com vocês. Então,
Então, depois de um diálogo, ele clama: Pai, entrega o meu espírito. Então, nessa manhã, queridos, muda o seu discurso, aquele discurso que, por que me abandonou, por um de entrega. Não diga que Deus te abandonou, mas declare: a Ti, Senhor, eu entrego o meu espírito, a minha alma, todo o meu entendimento, a minha faculdade, todos os meus conhecimentos, tudo que sou, em Teu favor, porque a vida é cheia de surpresas. Certamente amanhã não estarei aqui nessa vida, ou amanhã vai acontecer alguma coisa que eu não espero. Nossa vida é assim, é uma vida de desejos, e desejo nada mais é do que falta. E a gente deseja e conquista, e um dia nós conquistamos, e agora vivemos com um enfado daquilo que conquistamos, e queremos e desejamos mais. O desejo é um vazio, o desejo é uma falta, e quando você encontra aquilo que você quer, você se depara com um novo vazio. Você está solteiro e quer casar, encontra na pessoa uma razão de ser feliz. E aí você encontra que no casamento ainda tem alguns vazios e que isso não me preenche ainda. E aí eu busco um filho, e o filho agora vai me preencher, vai me trazer a razão, felicidade. E você não encontra nos filhos esse preenchimento, apesar de me fazer feliz. Casamento maravilhoso, mas na minha solitude, nos meus momentos de solidão, ainda encontro um vazio e nada disso me preencheu. E aí eu conquisto a faculdade vai me gerar um emprego bom, e eu conquisto emprego, diploma, emprego, e parto para cima, e vamos vivendo uma vida de desejos, que nada mais é do que um amor platônico, né? E aí a gente vai vivendo assim. E aí? E quando se conquista, vivemos o enfado daquilo que conquistamos. Só que entre o desejo e daquilo que nós conquistamos, vivemos uma vida intensa buscando tudo isso, tudo isso, tudo isso. Entre o desejo daquilo que eu quero e aquilo que eu conquistei, queridos, no meio termo, aí onde Jesus entra para trazer todo esse sentido da vida. E Ele vai dizer para você: não é na coisa, o problema não é na coisa, a felicidade não é na coisa. É como você viveu, é como você encontrou em mim. Não é encontrar a casa, é como você caminhou para encontrar essa casa. O sentido da vida está em encontrar algo pelo qual você é capaz de dar a vida, seja aqui na terra, seja nos céus. Mas esse algo que nós somos capazes de dar vida é Cristo. Se você encontrou em Cristo a razão pelo qual você dedica a sua vida e dar a sua vida, você encontrou o sentido da vida. E aí você descobriu que agora, tendo ou não coisas, pode vir o final da minha vida, pode vir a morte, eu sou feliz, sou feliz, sou feliz, sou feliz. E passo a ver minha esposa, meus filhos com outros olhos, e passo a ver os meus bens com outros olhos. Não coloque suas expectativas de felicidade nos seus filhos, não coloque esse peso sobre a vida deles, mas mostre para eles o quanto você é feliz e o quanto os seus filhos podem encontrar em você uma razão. E assim é a vida cristã. E meus filhos, eu gosto de orar por crianças que estão aqui na frente, porque estão vendo seus pais vindo para a igreja. E a gente pergunta: papai, por que o senhor vai à igreja? Filho, porque a igreja é o corpo de Cristo, e é um corpo em movimento, e ela me dá sentido, porque
Cristo é o dono disso, e Cristo é o dono da minha vida. E sem Ele, nossa família não existiria vida, não existiria felicidade. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nessa condição humana que Jesus, Teu Filho, viveu para nos resgatar, Ele exemplificou para nós como devemos viver a vida cristã, e quando somos fracos, frágeis, e que há em nós questionamentos. Mas Deus, o Senhor não vai olhar para isso, porque eu mudo os meus questionamentos, minhas posições, minha forma de pensar muda, mas o Senhor não muda, o Senhor é estático, o Senhor permanece sendo aquilo que o Senhor é, soberano, fiel, Deus presente. E nessa manhã, o que cabe a nós é entregar a nossa vida de corpo e alma em favor do Teu reino, entregar porque nós confiamos em Ti, Senhor. Pode ser que amanhã venha uma dúvida por uma situação que eu venha passar, mas nada na minha alma é Tua, Senhor. A nossa alma é Tua, ela veio de Ti, ela vai voltar para Ti, Senhor, porque um dia nós entregamos, mas queremos entregar muito mais. Entregamos toda a nossa confiança em Ti, Jesus. Obrigado por Tua palavra, obrigado porque ela nos revela o modo pelo qual devemos viver. Se cremos em Ti é porque cremos que existe uma forma certa de viver, e a forma certa de viver é buscar um sentido não nas coisas, mas no Senhor, e esse sentido nós encontramos, tendo ou não tendo frustrações ou vitórias ou fracassos, permanecemos convictos de que o Senhor é Deus e que vamos para a glória, porque esse é o nosso alvo maior. Nos abençoe nessa manhã, nos abençoe depois da semana, para que possamos trilhar caminhos pelos quais o Senhor revelou a nós, ó Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, amém.